crueldades pra falar sobre a história de vida dessa pessoa que eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo. Eu precisei dividir em dois porque eu pesquisei muita coisa, muito conteúdo relacionado ao O.J. Simpson nesses últimos quase 6 meses aí. Então me desculpa mesmo por não conseguir colocar tudo num vídeo só. Eu não quero fazer vídeos de 1 hora e pouca, por isso eu prefiro dividi-los. E assim também eu vejo se vocês vão gostar desse formato, eu vejo o que vocês acham de eu colocar tanto de conteúdo que eu vou colocar dessa vez. Eu tenho aqui comigo 2 livros que vão ser abordados nesses 2 vídeos que eu vou fazer, principalmente esse daqui que se chama American Crime Story, O Povo contra O.J. Simpson, publicado pela Darkside, um livro incrível, inclusive Darkside, muito obrigada por patrocinar esse vídeo e apoiar o meu quadro de criminologia aqui no canal. E eu também vou falar bastante, no segundo vídeo principalmente, sobre a biografia do Charles Manson. Eu estou no finalzinho dela, mas já dá pra fazer um paralelo bem legal com a história do O.J. Simpson, isso eu vou falar no segundo vídeo. Nesse primeiro vídeo eu me baseei em todos os outros livros que eu li, além desse daqui. O único livro que eu li que tem publicado aqui no Brasil, que é somente sobre a história do O.J. Simpson, é esse daqui. E eu li também um que chama In Contempt, do Chris Darden, que foi o único promotor negro do caso do O.J. Simpson. Eu li Without a Doubt, da Marcia Clark, que foi a promotora do caso do O.J. Simpson. E além deste livro aqui, eu também li If I Did It, do próprio O.J. Simpson. Todos esses livros tem na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo, como sempre. Enfim, gente, eu só falei dos livros agora no começo porque eu vou focar bastante em várias coisas que eu li nesses livros. Foram, assim, minha grande fonte de inspiração e de informação mesmo pra esse vídeo, apesar de também ter alguns documentários que eu assisti e todos eu vou colocar, como sempre, ali embaixo na descrição. Eu vou fazer esse vídeo primeiro também porque é muito importante que vocês entendam sobre a vida do O.J. Simpson e saibam do background dele, saibam da onde ele veio, como as coisas foram acontecendo, principalmente até o dia do famigerado homicídio, né, do famigerado crime. E mantenham em mente que é muito importante que vocês saibam, antes de saber de qualquer coisa mais polêmica em relação a ele, a história de vida dele mesmo, sabe? Vocês precisam entender melhor o contexto para então a gente abordar esse assunto que o mundo inteiro praticamente já sabe, já comentou sobre, mas aqui eu vou trazer a minha ótica das coisas. Orenthal James Simpson, o mais conhecido como O.J. Simpson, nasceu no dia 9 de julho de 1947 em São Francisco, na Califórnia. A mãe dele trabalhava no hospital da cidade e o pai dele, já divorciado da mãe, trabalhava como drag queen. Pois é, gente, anos depois, inclusive, o pai dele assumiu pra ele que era homossexual e o O.J. Simpson, desde então, adquiriu uma repulsa muito grande para com os homossexuais. Enfim, vai entender, né? Mas a real é que a mãe dele mesmo que tomava conta da família dele e dos outros 3 irmãos dele, ela que botava famigerada comida na mesa, e desde o divórcio ele nunca teve um contato tão grande assim com o pai. Já na adolescência, o O.J. Simpson, como cresceu ali no subúrbio mesmo, era muito comum existirem gangues por ali que roubavam carros de brincadeira, roubavam conveniências de postos, e isso era realmente um crime comum naquela época. Ele teve algumas passagens até pela polícia quando ele era um adolescente mesmo, por estar envolvido, né, com essas gangues e com esses roubos e crimes e delitos no geral. Mas foi só quando o O.J. estava terminando ali a escola que ele teve conversa com pessoas da convivência dele mesmo que influenciaram ele a talvez canalizar essa rebeldia que ele tinha, esse sentimento mais jovial, né, nele, nos esportes. Então ele seguiu esse conselho e começou a praticar futebol americano. Ele não era tão bom assim, mas os colégios ofereciam sempre, então ele começou a praticar e começou a gostar de verdade, até porque ele já acompanhava o futebol americano, já que nos Estados Unidos todo mundo lá é doido por este esporte. E algum tempo ali praticando futebol americano, ele já jogava bem, só que nenhuma universidade queria, né, contratar ele, vamos dizer assim, chamar ele pra dar a bolsa, porque ele tirava notas muito ruins, então ele não conseguia em lugar nenhum. Foi só em 1965, quando ele começou a ganhar de verdade uma notoriedade, um destaque por já ser os melhores jogadores que existiam ali na idade dele, que ele conseguiu então ir pra faculdade. Com o destaque que ele continuou recebendo quando já estava na faculdade de São Francisco, ele se mudou pra outra faculdade, foi transferido, né, na verdade, pra faculdade do sul da Califórnia. A partir daí, ele quebrou recordes e conseguiu feitos inéditos, como correr 2.000 jardas, quebrando mais recordes ainda do que esperavam. Então ele se tornou aquela pessoa que todo mundo que era muito ligado ao futebol americano ficava de olho, porque sabia que ele ia crescer bastante. Aos 19 anos, em 1967, ele se casou com o grande primeiro amor da vida dele, que se chamava Margaret Whitley. Essa mulher aguentou poucas e boas do O.J., porque ela conhecia ele há muito tempo já, e ele já prometia
prometia que ia casar com ela, e ele de fato casou. Eles tiveram um filho logo em 1968, o primeiro filho dele, na verdade a primeira filha, né, dele, que se chama Arnel Simpson. Em 1967, o rumor, né, a narrativa dos direitos civis começou a ter mais notoriedade, o pessoal começou a falar mais sobre isso, e alguns atletas do atletismo usaram da força mesmo do movimento negro para levar a narrativa para a mídia tradicional. O que aconteceu foi que eles subiram no palco quando eles ganharam, né, suas respectivas medalhas, e os dois levantaram a mão num punho bem alto, fazendo o símbolo da resistência negra. Isso chocou na época, em 1967, ninguém estava esperando por isso. Os dois, inclusive, foram suspensos no campeonato, todo mundo achou um absurdo, os brancos, né, óbvio, e o pessoal do movimento negro viu ali uma vontade de continuar, de resistir ainda mais, principalmente porque naquela época a gente ainda existia muita segregação. E nesse burburinho todo, um dos melhores amigos do O.J. Simpson falou pra ele que a comunidade negra estava querendo conquistar seu espaço, principalmente nos esportes também e em todos os outros lugares, né? Eles queriam representatividade. E quando esse amigo falou isso pro O.J., o O.J. virou pra ele e falou: "Mas eu não sou negro, eu sou o O.J." E esse amigo dele nunca esqueceu essa frase, porque foi a frase que moldou o O.J. montado pras pessoas, vamos dizer assim, porque eu, sinceramente, gosto de falar que existem dois O.J. Simpson. Esse que eu tô falando pra vocês agora é o da mídia. Nesse mesmo ano, o O.J. Simpson foi noticiado em todos os veículos como sendo o novo garoto propaganda da Chevrolet. Foi o primeiro atleta negro a ser reconhecido por uma marca grande, principalmente uma marca de carros. E com o racismo fervilhando nos Estados Unidos, as marcas, as grandes empresas lideradas por homens brancos, queriam sim uma face contra-revolucionária. Eles queriam alguém que pudesse apagar a imagem ameaçadora daqueles atletas que levantaram as mãos lá. Eles achavam aquilo um insulto ao próprio racismo intrínseco neles. E o O.J. Simpson era perfeito para isso. Ele não tirava as pessoas da zona de conforto delas. Ele fazia jus aos brancos empresários que usavam aquela frase: "Racista eu? Mas eu tenho até um ídolo negro, o O.J. Simpson." Esse era o exato argumento de um americano racista do final dos anos 60. No começo dos anos 70, o O.J. Simpson já estava sendo noticiado como uma das pessoas mais influentes do cenário americano. Ele continuou sendo portado pela mídia como o cara que todo mundo gostava, o cara carismático, e ele realmente era. Se a gente vê as entrevistas de antigamente dele, a gente vê as propagandas dele, inclusive em 1975 ele fechou um contrato milionário com a Hertz, e isso marcou bastante a carreira dele, porque foi dali pra cima, sabe? Ele fez uma propaganda muito famosa na época, que era ele correndo pelo aeroporto, porque ele precisava chegar a tempo, né, e pegar o carro que ele tinha alugado pela Hertz, e a propaganda toda era em volta disso, e o publicitário da Hertz disse que eles precisavam linkar, né, aquilo com um artista que representasse velocidade. Não dava pra pegar outra pessoa além do O.J. Simpson. E como o O.J. Simpson era negro, e a Hertz era uma marca que nunca tinha trabalhado com negros antes, o que eles fizeram pra não deixar somente um cara negro correndo pelo aeroporto? Eles contrataram várias outras pessoas brancas pra ficarem torcendo por ele enquanto ele corria. Basicamente pra não deixar o comercial muito negro. Sério, literalmente o diretor do comercial fala isso. E esse era o tipo de pessoa que o O.J. convivia, era muito amigo e, eu não vou dizer assim, passava pano, mas ele não ligava pro racismo dessas pessoas porque não atingia ele diretamente. Atingia toda uma comunidade que torcia por ele em muitas vezes, mas não atingia ele. Então, como ele sempre foi um cara bem egocêntrico, não importava muito. Em 1977, já pra tentar salvar o casamento, vamos dizer assim, ele teve seu terceiro filho com a Margaret. Esse filho se chamava Aaron. Eu disse se chamava porque aconteceu uma grande tragédia na vida dele, que foi perder essa criança. Não, ela não perdeu durante a gravidez, e sim um mês antes da criança completar 2 anos. Ela acabou caindo na piscina da casa, não se sabe muito exatamente o que aconteceu, mas ela teve uma parada respiratória e não resistiu. Então o casamento do O.J. com a Margaret, que já estava indo de mal a pior, simplesmente entrou numa ribanceira que não tinha fim, não tinha volta daquilo. E em 1977, enquanto ainda estava acontecendo muito protesto e muita rebelião envolvendo a comunidade negra pela luta, né, pelos direitos deles, o O.J. Simpson resolveu passar uma noite com os amigos num restaurante chamado The Daisy. Esse restaurante ficava em Beverly Hills e, como vocês podem imaginar, somente o grande pessoal, né, os astros de Hollywood visitavam ali. Era um restaurante caro, era conhecido justamente por ser frequentado pela alta sociedade. Inclusive, anos antes era point de Roman Polanski, Sharon Tate e todos esses astros aí do cinema em 1960
40, 50. Nesse dia que ele foi pela primeira vez no Daisy, ele viu também pela primeira vez uma mulher chamada Nicole Brown. Nicole Brown era garçonete no Daisy e na mesma hora que o O.J. olhou pra ela, ele falou pro amigo dele aquela mesma historinha que ele tinha falado com a Marguerite: eu vou me casar com essa mulher. Ele não tinha nem trocado uma palavra com ela ainda, mas a partir daquele momento eles conversaram, se conheceram. Alguns meses depois, a Nicole foi no primeiro encontro com ele, e o relato da Nicole pro melhor amigo dela quando ela voltou do encontro com o O.J. Simpson é um pouco preocupante. O amigo tava esperando ela acordado ainda, e assim que ela chegou, ele perguntou pra ela como que foi, mas ao mesmo tempo ele percebeu que a calça jeans dela tava rasgada. Então ele perguntou: Nicole, por que a tua calça tá assim? O que aconteceu? Ele ficou preocupado. E ela disse: é que ele é um pouco agressivo, o O.J. Simpson. Ele foi um pouco com sede demais ao pote, vamos dizer assim. E esse amigo já ficou preocupado desde o começo e alertou ela, obviamente. E ela disse que não tinha problema porque ela tava gostando muito dele. Muito mesmo. E isso, meus amigos, aconteceu quando ele nem tinha ainda pedido o divórcio com a Marguerite. 1978 inteiro, o O.J. Simpson já estava com a Nicole, mas ainda não estava divorciado. Só em 1979, no mesmo ano que ele se aposentou, ele oficializou o relacionamento com a Nicole. E em 1978, no próprio diário da Nicole, mostra que eles tiveram uma briga e que ele tinha passado um pouco dos limites em relação à agressão física. Mas essa foi a primeira das vezes que ela falou sobre agressão física e violência doméstica ao longo do relacionamento deles. Nesse momento do vídeo eu quero avisar que eu vou falar abertamente, explicitamente sobre violência doméstica. Vou mostrar algumas fotos da Nicole. Nenhuma foto vai estar assim muito explícita nem horrenda, mas vamos dizer que pode ser um assunto frágil, né? Um assunto que seja um gatilho para muita gente que tá assistindo ao vídeo agora, então eu recomendo que vocês tenham cuidado. Se vocês se sentem fragilizados demais com violência doméstica e com narrativa sobre isso, eu aconselho que vocês não continuem assistindo ao vídeo. Enquanto o chefe de polícia de Los Angeles estava falando que os negros reagiam ao mata-leão de uma forma estranha porque eles não eram normais, em 1985 o O.J. Simpson estava casando com a Nicole. Todo mundo que conhecia eles, toda a nata ali da sociedade americana que o O.J. Simpson era amigo, todo o pessoal majoritariamente branco que ele tinha uma amizade, amava aquele relacionamento, falava que os dois foram feitos um pro outro, falavam que os dois claramente estavam muito apaixonados. Ninguém percebia tanta problemática num relacionamento assim no começo, apesar de algumas amigas da Nicole já saberem mais ou menos a realidade da vida dela. Nos anos 80, o que o O.J. Simpson fez foi ser comentarista de futebol americano e também participar de vários filmes do cinema. Ele queria investir na carreira de ator, ele participou do Corra que a Polícia Vem Aí, de Capricorn One, se eu não me engano, participou de vários filmes mesmo, seriados também. Então ele virou, de verdade, um grande empreendedor. Ele foi uma pessoa que não foi esquecida pelo futebol americano e ficou o tempo inteiro na mídia. Ele sempre estava lá, ele sempre continuou sendo amigo das pessoas que estavam ficando influentes, e os amigos e até os primos dele, que na época, né, que ele morava no subúrbio, eram muito próximos dele, já não eram mais tanto. Eles inclusive estavam lutando com todo o resto da comunidade para terem os seus direitos, para não continuarem com aquela violência exacerbada policial contra os negros, e isso não adiantou muito porque o O.J. Simpson falava que essa era uma narrativa que ele não queria fazer parte. Ele não queria que as pessoas vissem ele como O.J. Simpson o negro, e sim como O.J. Simpson a pessoa. Basicamente, o que ele tentou fazer o tempo inteiro foi se apagar da própria raça. Ele sabia que de alguma forma ele precisava apagar esse fator da vida dele, ele precisava não assumir essa narrativa de direitos humanos, de ativismo, para conquistar a sociedade americana que ele almejava fazer parte, e foi isso que ele fez. Seus primos consideraram lavagem cerebral, e aquelas festas que o O.J. Simpson foi fazendo na casa dele, cada vez menos ele chamava as pessoas negras e sim, somente os amigos dele brancos. Mas existia um grande problema nessa narrativa. O O.J. chegou onde ele chegou, ele conquistou os espaços que ele conquistou porque outras pessoas se sacrificaram antes para que ele pudesse ter o que ele tinha naquele momento. Seja nos esportes, seja na política ou seja na moda. Os protestos ainda rolavam e a segregação era atenuante. Mas o O.J., além de não se importar com essa narrativa, quando perguntado sobre isso, ele ainda falava que somente quem chegou no lugar que ele chegou, no patamar que ele chegou, poderia julgá-lo por suas escolhas. Sim, ele usava esse tipo de narrativa. E bom, gente, nos anos 70 e 80 isso era considerado um puta argumento. Então não tinha muito o que fazer para tentar conquistar o O.J. Simpson. Ele era simplesmente
o O.J. Simpson. Foi então que no final dos anos 80, o Departamento de Polícia de Los Angeles começou uma operação chamada Operation Hammer, que basicamente pode ser traduzida para Operação Martelo. O que era a Operação Martelo Bell? Os policiais queriam acabar de toda forma com a criminalidade de Los Angeles. E o que eles fizeram? O que eles acharam que seria uma ótima coisa a se fazer? Eles começaram a invadir as casas das pessoas para procurar por drogas, para procurar por qualquer indício que pudesse prender elas. Em um final de semana da operação, mais de 3.000 pessoas foram presas. Vocês acham que esses policiais vasculharam em Beverly Hills? Vocês acham que esses policiais vasculharam nos arredores de Daisy? Vocês acham? Bom, se vocês acham, vocês são muito inocentes. Óbvio que eles não vasculharam na casa dos ricos. Quem sofreu com essa operação foram os negros. Eles começaram a incendiar uma comunidade que já não estava muito feliz com o trabalho da polícia naquela época. Eles começaram operações severas em bairros que nem tinham índice de criminalidade, mas eram habitados por negros. Então eles faziam as operações lá. O Daryl Gates, que era o chefe de polícia, do departamento de Los Angeles, achava que neutralizando esses indivíduos o mais rápido possível, essas situações ficariam controladas. Nesse processo, na Operação Hammer, o departamento de polícia de Los Angeles rebaixou e humilhou toda uma comunidade. Não tinha como isso acabar bem. Inclusive se chama Hammer Operation, Operação Martelo, justamente porque quer dizer que não tem conversa, apenas porrada. Toda essa brutalidade acontecia em bairros que eram criminalizados e não que tinham criminalidade, porque quando você não convive com as pessoas da comunidade, você não os trata como humanos. E isso aconteceu muito em Los Angeles no final dos anos 80, começo dos anos 90. E nesse meio todo tínhamos O.J. Simpson. O poder de O.J. Simpson crescia cada vez mais, ele ficava cada vez mais rico e, como sempre, o poder foi tendo uma coisa, um controle sobre ele que virou depois, paradoxalmente, incontrolável. O O.J. era um cara muito mulherengo, sempre foi, traiu assumidamente várias vezes a primeira mulher e traía também a Nicole periodicamente. Inclusive, em certos momentos, ele falava pra ela que traía ela, ou porque ela tava grávida e, segundo ele, ela tava muito gorda pra ele transar com ela, ou porque ele simplesmente tava viajando e ele tava afim de traí-la. Ele chegou a ser fotografado com várias mulheres enquanto ainda era casado com ela. Isso, gente, saía na mídia, sabe? Saía na mídia e ela não se separava dele, e vocês vão saber o motivo ao longo da narrativa, se já não sabem, né? Era bem complicado pra Nicole abandonar as coisas que ela tinha conquistado com o O.J., principalmente porque ele se tornou o grande provedor dela. Não porque ela não tinha uma carreira pela frente, ela queria muito trabalhar como fotógrafa, cursar mesmo fotografia, mas ele sempre impedia ela, e também porque ele dava dinheiro pra família da Nicole. A família dela morava lá em Laguna Beach, longe deles, mas ao mesmo tempo perto, porque o O.J. Simpson sempre tava lá, sempre mandava dinheiro, mimava muito eles, e com esse poder aquisitivo, ele foi tendo também poder sobre ela, ele foi achando que ele sempre foi o dono dela, desde o começo. Ele não admitia que ela usasse tais tipos de roupas, ele não admitia que ela fosse em tais lugares, ele ficava indignado quando ela não atendia o telefone pra explicar onde ela tava, sendo que ele, no momento, tava traindo ela. Era nesse nível de relacionamento abusivo. O Rob Kardashian, que sim, é o pai da Kim Kardashian, na época os Kardashians não eram tão famosos quanto eles são hoje, mas já eram ricos. Rob Kardashian era um grande amigo do O.J. Simpson, mais de 20 anos de amizade, e ele falou anos depois, até mesmo depois do julgamento do O.J., que os comportamentos que ele tinha enquanto ele estava casado com a Nicole, o Rob Kardashian nunca teria. Ele não especificou que comportamentos foram, mas só com essa frase a gente já tem uma mínima ideia do que rolava. Mas tudo mudou de verdade no final dos anos 80. Mais especificamente, na virada do ano. No dia 1º de janeiro de 1989, a polícia de Los Angeles atende um chamado na emergência e é a Nicole Brown, desesperada, pedindo por favor reforços, por favor venham na casa tal, porque aqui onde eu moro eu tô sofrendo ameaças, eu tenho certeza que esse cara vai me matar. Foram as palavras dela. O policial chegou lá rápido e no momento que ele tocou a campainha, não deu alguns segundos, ele viu alguém correndo na direção dele, demorou a perceber que era a Nicole, ela tava toda arranhada, coberta
bicicleta, mais ou menos de barro, só de moletom e um sutiã, e desesperada grudou nas grades do portão e falou: ele vai me matar, ele vai me matar. E o policial pediu pra ela se acalmar e pra abrir a porta. Quando ela abriu o portão, imediatamente ela correu pros braços do policial, abraçou ele e pediu por favor pra levarem o O.J. Simpson dali, que ele iria matá-la. Ela falou mais de uma vez, ela falou 1, 2, 3, 4 vezes: ele vai me matar. Quando o policial pediu pra ela se acalmar, ela falou: eu não vou me acalmar, vocês já vieram aqui 8 vezes e todas as vezes que vocês vêm aqui, vocês conversam com ele e vão embora. Já tinha acontecido um ocorrido anos antes que a Nicole chegou a se esconder do O.J. Simpson dentro do carro. Ele pegou um bastão e simplesmente quebrou todo o vidro do carro. Quando a polícia foi chamada, ele disse que ele quebraria o que ele quisesse porque o carro era dele. Sério. Era nesse nível. O policial, então, obviamente, confortou a Nicole, perguntou se ela queria, prestar queixa contra ele. Ela falou que queria e que ela queria ele preso. Nisso, o O.J. Simpson veio vindo. O policial falou pra ele: você vai tirar o seu roupão, vai se vestir e eu vou levar você pra delegacia. Me permite um protesto aqui nesse momento. O policial, obviamente, estava com a melhor das intenções pra realmente, levar o O.J. Simpson pra delegacia. Mas quando você tem uma mulher tremendo, desesperada, chorando no seu colo, basicamente o que os policiais são mesmo treinados pra fazer, eles vão imediatamente já prender o indivíduo. Não necessariamente colocar as algemas, mas já falar: você vai comigo na viatura e se ele realmente resistir, aí coloca as algemas. Mas por ser o O.J. Simpson, todo mundo sabe que ele tinha um tratamento diferenciado e o policial, mesmo querendo sim levá-lo, não tô dizendo que ele não queria, tá, gente? Até o depoimento dele foi incrível, assim, num documentário que eu vi. Ele falou que o O.J. Simpson entrou e ia botar a roupa, segundo ele. Só que alguns minutos depois ele ouviu o pneu de um carro e aí ele viu que o O.J. Simpson tinha fugido. Eles chegaram até aí de carro, atrás dele, só que não viram mais ele, perderam de vista, mas mesmo assim o escândalo foi colocado na mídia. Todo mundo falou sobre isso e, meu Deus, gente, quando eu tava pesquisando, vocês não têm noção das manchetes falando sobre violência doméstica. As pessoas ligaram o foda-se. Elas trataram como se não fosse nada. Elas sabiam que a Nicole tinha falado: ele vai me matar, ele vai me matar. E a vida da mulher não vale merda nenhuma na cabeça dessas pessoas, porque ninguém falou um A sobre isso. Os amigos dele continuaram com muito receio dele, mas anos depois falaram. Foram poucos os que realmente se afastaram naquela época, ou que falaram pra Nicole se afastar. Tiveram amigos que falaram isso pra ela, mas a maioria simplesmente disse: não é meu problema aqui, homem e mulher não se mete a colher, etc. Pois é. O que acontece foi que de 1989 a 93, o O.J. e a Nicole ficaram nesse vai não vai. Eles se separavam, depois voltavam, separavam, voltavam. E ela então finalmente entrou com um divórcio contra ele. No momento que ela falou sobre isso pra ele, ele perdeu completamente a cabeça. Ele não conseguia mais se reconhecer, os amigos não conseguiam mais reconhecê-lo. De certa forma, a Nicole tinha uma coisa que ele não conseguia tirar, que era a resiliência dela. Ele não conseguia fazer com que aquela mulher perdesse totalmente a vida e saísse dos holofotes e parasse de curtir a vida sem ele. Ele não aceitava esse fato, ele não aceitava que a Nicole fosse de qualquer outro homem além dele, a ponto de chegar a vigiá-la, mandar detetives atrás dela, e chegou literalmente a vigiá-la quando ela tava com o namorado dela na própria casa dela. Ele tava nos matos, olhando diretamente pro que os dois estavam fazendo. Era esse o nível de psicopata que o O.J. Simpson era. Nessa loucura toda de O.J. Simpson e Nicole, a narrativa da força policial vinha crescendo. A força policial contra os negros em Los Angeles vinha sendo um grande problema e o chefe da polícia estava fazendo vista grossa o tempo inteiro. Até que aconteceu em 1990 o espancamento de um jovem de 25 anos chamado Rodney King. Existem imagens, vídeos fortes mesmo, e esse foi o grande momento que a imprensa começou a noticiar sobre os direitos dos negros e toda a comunidade que estava lutando desde 1960. Desde 1960, essa mesma comunidade estava lá bradando aos quatro ventos que a força policial não estava dando de aguentar. Mesmo depois da Operação Martelo, não foi noticiado o suficiente. E aí, depois de simplesmente quebrarem um cara inteiro porque ele era negro, justificar o que os policiais fizeram falando que ele tava em alta velocidade, gente, vamos botar a mão na consciência, sabe? Era muito racismo intrínseco nesses policiais, enraizado mesmo, e inclusive depois no julgamento, 2 anos depois, em 1992, eles foram julgados, o julgamento foi assistido em massa pela comunidade negra e os policiais foram absolvidos.
Foi um grande estardalhaço nos Estados Unidos, foi aquele start que precisavam. Rolaram rebeliões pelos Estados Unidos inteiro e essa narrativa foi ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. O.J. Simpson nunca falou sobre isso, não ligava muito pra isso, muito menos pra essa narrativa, porque ele, de certa forma, só tinha a perder na visão dele e do alto do privilégio dele era muito mais fácil simplesmente não se pronunciar. Enquanto as pessoas da comunidade que ele morava, lá onde ele cresceu, estavam morrendo. Em outubro de 93, a Nicole de novo tentou dar outra chance pro O.J. Simpson e de novo acabou com ela ligando pra polícia. Uma chamada de emergência, ela em completo desespero falou, de novo, ele vai me matar. E foi então que a polícia tentou controlar tudo aquilo. Só lembrando que lá em 1989, quando o policial realmente foi até a casa dele e fez alguma coisa, vamos dizer assim, apesar dele ter fugido, ele teve que prestar serviço comunitário. Foi essa a pena dele por ter batido na mulher por anos e anos. Em 1993, as coisas já estavam mais claras do que tudo para as amigas da Nicole. Elas pediam para ela para largar ele, para ir viver a vida, e era isso que ela realmente ia fazer. Quando ela chutou o balde e largou ele de vez, o O.J. Simpson nunca superou. Todos os amigos dele, eu disse todos, gente, eu não vi um que simplesmente falou, não, ele não tava tão mudado, não, ele não foi atrás dela. Todos falaram que ele tava alucinado indo atrás dela. Não aceitava de jeito nenhum ela entrar com outro cara dentro de casa, sair com outras pessoas, enquanto ele mesmo já tava namorando outra mulher, que se chama Paula Barbieri, que é essa daqui da foto que vocês vão ver. Ele não aceitava, ele não queria que aquele casamento acabasse. Enquanto todo mundo falava que ele era a pessoa que não aceitava, quando eu li o livro dele, curiosamente, ele falou que a pessoa que não aceitava, que era louca, maluca mesmo, era a Nicole. Entendi. Foi ficando uma tragédia cada vez mais anunciada, porque não foi uma, não foram duas, não foram 5 vezes que ela ligou pra emergência pedindo por favor pra ajudarem ela. Foram mais de 9 vezes. 9 vezes. 9 vezes que ele bateu tanto nela que ela não conseguia nem falar direito. 9 vezes que a voz dela tava tão trêmula que ela não conseguia terminar uma frase, muito menos às vezes responder o próprio nome. 9 vezes que uma mulher viu a morte na frente dela e pediu ajuda desesperadamente. E no dia 22 de maio de 1994, ela escreve em seu diário: finalmente isso tudo acabou, eu me vi livre dele, ele vai parar de me perseguir por bem ou por mal, já me mudei, já tô em outra, tô feliz e eu sei que ele vai me deixar em paz, eu espero pelo menos. E aí pouco mais de 2 semanas depois, no dia 12 de junho de 1994, mais ou menos na meia-noite, já da madrugada, né, do dia 12 pro dia 13, a Nicole e o amigo Ron Goldman são encontrados mortos. E pra encerrar essa primeira parte, sabe o que é o mais curioso disso tudo? Foi o que ela falou pra Kris Jenner, que é a mãe da Kylie Jenner, da Kendall, enfim, que é muito ligada também à família Kardashian, era mulher do Rob Kardashian na época. Ela falou pra Kris Jenner, que era uma das melhores amigas dela, que ela tava ferrada, a Nicole. Ela tava ferrada porque ela sabia que se o O.J. matasse ela, ele se livraria disso. Ele conseguiria simplesmente viver a vida dele, porque ele era amigo de todo mundo da polícia. E ninguém acreditaria que foi ele realmente que tinha cometido o crime. Enfim, gente, esta foi a primeira parte. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quinta-feira que vem tem a segunda parte desse caso. Não se esqueçam que o joinha de vocês é absurdamente importante nos vídeos de criminologia. E se você for membro do clubinho, lá na aba comunidade, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa primeira parte. E eu vou falar algumas opiniões minhas mesmo, que eu não falei aqui em vídeo. Porque, enfim, lá a gente conversa de uma forma muito mais íntima. Pra adquirir os livros que eu falei e que eu vou falar também no próximo vídeo, o link tá aqui embaixo. Alguns documentários também já vou deixar linkados aqui. E se eu achar as ligações da Nicole pro 911, eu vou deixar aqui embaixo também, beleza? Se você não sabe o que são os membros do canal, aqui embaixo tem uma caixinha escrito Seja um Membro. Clicando ali você vai ver as suas recompensas se me ajudar financeiramente aqui no canal. Se você não puder, não tem problema nenhum, dando seu joinha, comentando, vendo os anúncios já me ajuda muito. Vejo vocês semana que vem. Um beijão. Tchau! You're going to hear him in a minute. He's about to come in again. Okay, just stay on the line. I don't want to stay on the line. He's going to beat the shit. Wait a minute, wait, just stay on the line. And then he left and he came down. And he came and he practically knocked my upstairs door down, but he pounded it, and then he screamed and hollered, and I tried to get him out of the bedroom because the kids are sleeping in there. Mm-hmm. What does he say? Units, your domestic violence at 30 Crescent 325 South Grizzly Greenway is code too high. The suspect is now entered in the shelter and it is refusing the lead. It's code too high. Incident 4221 already 825 children involved.